Glórias a Jesus, graças a Deus por essa oportunidade. Abra sua Bíblia em Mateus 6, onde nós fizemos a leitura da palavra oficial. Mateus capítulo 6. Vamos enfatizar a leitura. Pode dar glórias a Jesus, bendizer o nome santo do nosso Deus, que a presença dele é real e tramita em nosso meio. Diz assim, acompanhe Mateus 6, verso 9. Numa instrução de Jesus, não só para os discípulos, mas para todos nós, os cristãos. Essa é a oração modelo, né? Não que ela tivesse que ser exatamente assim, mas iniciar sobre essa pauta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para toda sempre, e que assim seja. Pode tomar teu assento, adorando a Deus, glorificando a Jesus. Deus abençoe a igreja, os irmãos. Eu já mencionei no início do culto que hoje o dia está sendo uma bênção, né? Desde o momento que eu abri meus olhos até agora, Jesus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Não tem feito tudo que a gente quer, mas tudo que nós precisamos, Deus tem estendido sobre as nossas vidas. E eu venho falando com Deus e Deus colocou essa palavra no meu coração. E desde a manhã de hoje, Deus pautando nesse assunto aqui, e eu pedi direção do Espírito Santo e Ele já confirmou para mim durante esse culto que a mensagem é essa. Hoje eu vim pronto para cá para ouvir um dos servos de Deus. Deus tem dado a essa casa bons obreiros, obreiros seletos, que buscam a presença, que ora, que desce, que leem, que meditam, que pedem ao Espírito Santo discernimento. E Deus tem dado, e é uma bênção. Isso é uma escassez. Tem igrejas por aí que tem de tudo, irmão. Não que eu não queira que tenha aqui, eu gostaria muito. Em nenhum tempo determinado Deus fará isso conosco. Em nenhum tempo essa igreja vai ter cadeira almofadada, ar-condicionado. Pode ser que ela aqui ou até em outro lugar tenha mais de um andar, né? Tenha repartições para crianças, jovens, irmãs, varões, salas para reuniões. Nisso tudo eu creio. Mas antes que qualquer uma dessas coisas aconteça, a principal nós já temos, que é a presença real de Deus nesse lugar. Tem lugar, por exemplo, que é muito elitizado, chique, bonito, mas Jesus tem que receber carta para ir para lá, e não pode ir em qualquer culto, de qualquer jeito. Eles não recebem Jesus, mas a primazia do culto ainda aqui é para Ele, ou todo tempo deverá ser para Ele. Até porque Paulo escreve, diz assim, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a glória, pois, seja dada a Ele, que eternamente assim seja. E essa oração modelo, que as nossas crianças oram para dormir ou ao acordar, que nós instruímos os nossos filhos, que parece ser uma oração simples, mas de fato ela não é. Ela é implícita em não falar que eu sou servo de Deus, mas viver como servo de Deus. Na manhã de hoje o Senhor falou conosco que ser cristão não é usar um tipo de roupa, ter um determinado tipo de comportamento. Isso é bom, porque a roupa não salva, o lugar não salva, muitas coisas que têm ordenanças humanas não salvam, mas o salvo em Jesus, Ele tem prazer de, quando está na casa, que nós chamamos casa de Deus, de se comportar como alguém que foi lavado, lapidado, irmão Samuel, mudado e moldado pelo Espírito Santo. Ou seja, um servo de Jesus, ele dá bons frutos, e nós somos reconhecidos pelo fruto que há em nós, né? Nós estamos ligados na vara, a vara é Cristo, e se estamos em Cristo, tem coisa boa saindo de mim, saindo de você. Se não tiver, é preocupante, porque daí a gente não é da árvore, talvez foi até enxertado, mas nós devemos ser genuinamente fixados em Jesus, e isso terá propósito para as nossas vidas. Então, Pai Nosso começa assim, né? Pai nosso que estais nos céus,
santo seja o teu nome. E nós já aprendemos ou sabemos disso, que na Bíblia toda, por exemplo, os anjos, serafins, querubins, o exército celestial, a plateia de Deus em sua glória, eles não cansam nenhum cântico. E alguém disse que isso aí será monótono, né? E a eternidade não é só para isso, de fato não é, implica em tantas outras bênçãos. Mas eu acho que não vai ser cansativo estar diante de Deus, dizendo ou mencionando ou atribuindo a Ele de fato que Ele é, porque Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e a casa está toda cheia da tua glória. Isso foi o que Isaías viu lá no capítulo 6, depois que Uzias, o maior porto seguro dele, acabou. E aí Isaías vai ensinar para mim e para você que o porto seguro verdadeiramente é o Pai Nosso que está nos céus. Não é nenhuma ajuda da terra, não é nenhum desígnio político, não é nenhuma ONG, não é ninguém que possa fazer por mim e por você mais do que já está fazendo Deus. Então alegra seu coração. Se puder dizer isso ou mencionar para quem está do seu lado, diga assim, ó, se alegra. Jesus que cuida de você, zela por você, faz o que é necessário por você. E o texto vai dizendo assim no verso 10: venha o teu reino. Então o reino é de Deus. E esse texto aqui vai dizer assim, que a pauta principal de um pedido em oração para um cristão, depois de santificar e glorificar o nome de Deus, diz assim, ó: cumpra a tua vontade, a tua aí de cima, aqui embaixo na terra, principalmente sobre a minha vida. Mas nós vivemos num tempo do determinismo. Hoje mesmo eu estava conversando com o presbítero Marcelo, fiz uma colocação errada. Ele disse assim: pastor, não te corrigindo, mas o senhor mandou Deus fazer isso? Eu disse assim: não mandei, eu estou pedindo para Deus isso. E a gente sorriu junto, né? Mas hoje em dia as pessoas dizem assim: eu determino no nome de Deus, no nome de Jesus. E determinar sem comunhão não quer dizer nada, irmão. Pessoas que viram Deus usar Paulo, por exemplo, Silas, Barnabé, homens que desejavam ter o dínamos ou o poder de Deus em sua vida, porque o poder de Deus na vida do ser humano muda ele. A pessoa que entra religiosamente dentro do templo só vem misticamente para cá. Elas são ligadas a horários, a protocolos, a compromissos, a roupas, vestimentas, formalidades. Mas se eu entrar uma década, 2 ou 3 na casa, no lugar que eu chamo casa de Deus, isso nunca vai me libertar, isso nunca vai me mudar, isso nunca vai expelir ou tirar de mim o que é necessário. E leva engano um ser humano que diz assim: ah, eu tenho, irmã Célia, uma década de crente, eu já tenho quase asa, eu estou quase indo para o céu, eu não preciso de mais nada. Não, irmão, até na hora de você morrer, você vai pedir para Deus te libertar de coisas que vão te perseguir. Então a casa não limpa, não moda, não muda, a casa não lapida, mas o dono da casa faz tudo isso. E a gente chega aqui e não vê ele, mas quando você dá lugar, você sente ele. E a palavra te constrange, você fica vermelho, você fica com vergonha de mim, mas não sou eu, é o Espírito Santo. E aqueles homens desejaram, e no momento, quando eles foram impelidos numa causa circunstancial, eles disseram assim: eu vos esconjuro no nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. E o demônio na boca daquela pessoa possessa diz assim: olha, eu conheço muito Jesus, eu saí da presença dele, eu fui um dos rebeliados, eu caí com o rei Léo, eu desci aqui para baixo para esse plano, porque eu não submeti à vontade do Senhor. Conheço também Paulo, que tem uma intimidade com Jesus tremenda, mas vocês eu não sei quem é. Então aqui dentro dessa casa, sabendo que a presença dele é real, não adianta determinar se eu não tiver comunhão, mas quando eu tenho, eu não preciso nem determinar, porque o Salmo 139 diz assim: que antes que saia uma palavra da minha boca, do meu Deus, toda a minha necessidade é conhecida. Deus sabe quem você é, sabe do teu endereço, da tua necessidade, pode agir em teu favor, pode fazer o impossível para a tua casa, mas você tem que saber que esse lugar é santo, 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 e todo santo ele é, e ponto e pronto. Teu reino, Senhor, seja cumprido sobre as nossas vidas, tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. Aí ele vai dizer uma coisa, eu mencionei na leitura oficial: o pão nosso, verso 11,
de cada dia, dá para mim hoje. Israel, irmão, pecou demais, errou demais. E Salomão ensina uma coisa para mim e para você. Salomão é o homem mais inteligente que já pisou na face da terra, no teu tempo e além do teu tempo. Antes dele não teve ninguém, depois dele também não. Ah, mas e Jesus? Eu estou falando de ser humano, 100% humano, fora Jesus. Salomão é o cara. Salomão começa todo crente, todo humilde, reconhecedor que Deus é o alicerce e o trilho para a vida dele. E quando o ser humano é desse jeito, que ele se submete, Deus tem para ele o infinito e o além. Mas quando ele se acha que é alguma coisa, quando ele pensa, só entende no pensamento que ele assume um princípio primário da queda. E aí dentro do coração dele não habita o adorador, mas o murmurador. E o pai da murmuração, vocês sabem quem é e aonde está e quem ele quer arrebanhar para lá: os salvos, os escolhidos do Senhor. Ponto. Quando isso aqui acontece, o texto vai dizer assim: Israel, Salomão, sendo o homem mais inteligente e sábio, e o homem sábio aprende com os erros dele, porque Salomão começa escrevendo Provérbios, Cantares, e ele termina em Lamentação. Quando ele escreve Cantares, é todo crente apaixonado por uma mulher, é a mulher da vida dele. É tudo que ele pediu para Deus, é ter uma família só. Vendo a mazela que aconteceu com Saul, inevitavelmente com seu pai Davi, Salomão está dizendo assim: eu não quero isso para mim. Eu quero me casar com a mulher da minha vida, a mulher que Deus deu para mim, a Sulamita. E ponto, mais nada e mais ninguém. Só que no meio da vida ele começa a engodar seu coração. Ele vai se achando, ele vai se inchando. A soberba, a arrogância, a prepotência, tudo isso vai tomando o lugar de Deus no coração dele. Ele é o cara que vai fazer as coisas mais notáveis do mundo antigo. Ele vai ser o autor, ou construtor, ou projetista de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Salomão é Salomão, irmão, e não tem igual ele. E quando ele começa a errar, é meio da vida para frente, ele vai escrever Provérbios. Por isso que ele está dizendo: filho meu, obedece teu pai, dá ouvido à tua mãe, ouve os anciões, não tome desígnio por você próprio. Você acha que você é dono da razão, você não sabe nem o endereço da tua casa. E quando ele termina a vida dele, ele está totalmente desviado, escrevendo Lamentações. Então eu vou aprender com ele que o homem sábio aprende com os seus erros, mas o inteligente com o erro dos outros. O pão nosso de cada dia dá hoje. Israel está no deserto e eles precisam de comer, e Deus disse assim: isso aí é maná, pode pegar. Se a família for pequena, pegue pouca porção. Se a família for grande, pegue uma porção maior. Porém, se a porção que você levar para casa não for suficiente, tendo visita, eu multiplicarei. Fique tranquilo, só não leve em excesso, porque o excesso vai gerar perca. Eu não sou Deus de percas, eu sou Deus de medidas exatas, ponto e pronto. Então leve o que é necessário. Mas nem ouvindo Deus, Israel disse assim: amanhã eu não volto aqui. Coisa assim não acontece todo dia. Não é todo dia que Deus faz um milagre. Deus não faz milagre todo dia para quem não está posicionado diante dele. Porque se houver necessidade, Deus vai te dar pão na segunda, Deus vai trazer refrigério na terça, vai dar escape na quarta, livramento na quinta, provisão na sexta. Deus vai dar abundância no sábado e paz no domingo, para todos os dias da tua vida. Mas aí eles pegaram e arrumaram vasilhames, containers de 100, 200 litros. E comer, disseram assim: se alguém precisar aí, eu até tenho para vender. E no outro dia era um amontoado de bicho. Irmão, se contenta com o que Deus já te deu e deu hoje. Ah, mas eu quero tanto, eu desejo, pastor, antes de Jesus voltar. Isso aí é parafrase da tua boca. Você nem está preocupado com a vinda de Jesus. Você quer engodar seu coração. Deus fazendo o que você quer já está bom. Mas Deus não é garçom. Você não tem um controle remoto de Deus. É Deus que te controla lá de cima. Por isso até agora não chegou, Deus não trouxe. E enquanto você não entender, vai demorar. O irmão Rodrigo, usado pelo Espírito Santo, disse assim: você veio no domingo para ouvir uma palavra que você quer, mas quem está dirigindo esse culto é o Espírito Santo. Ele vai trazer a palavra que você precisa. E se você está entendendo, levanta a mão, abre a boca. Pelo amor de Deus, tem uma reação diante de Jesus. Dá para mim o pão de cada dia, só
mais nada. Não dá nem de mais e nem de menos. Por fim, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Primeiro, o Pai não é meu, o Pai é nosso, e o pão não é meu, o pão é nosso, e o reino é de Deus. Ou seja, o que comanda a minha vida vem lá de cima, não é aqui de baixo que determina o que lá em cima tem que fazer aqui para mim embaixo. E ele vai chegar nessa parte dizendo assim: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Jesus vai trazer uma parábola para os discípulos falando a respeito do perdão. E olha você, que se o perdão não fosse uma coisa necessária para ser exercida dentro da casa de Deus, no meio do seio dos cristãos, na tua casa, não era uma das coisas mais faladas na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na lei, na graça, por Deus, por Jesus, pelos apóstolos, pelos discípulos, por todos eles. Foi falado, praticado, exercido. E Deus está falando do perdão. E quando eu cheguei nesse culto, eu não sei se é porque a gente está antenado, né? Você já reparou uma coisa? Por exemplo, você quer muito, irmã Célia, queria muito um carro. Deus te deu, importado e chique, combina com você. Só que antes você não via daquele carro. Você olhava e desejava. Depois que Deus deu para você, você começa a ver. Tem branco, tem prata, tem azul, tem amarelo. Porque antes você não prestava muita atenção, mas depois que você tem acesso, você começa a prestar. Então, desde que eu cheguei nesse culto, Deus está falando de perdão, de tratamento, de libertação, de cura, de milagre, de tantas coisas. Então Jesus vai ensinar os discípulos falando assim, ó: tinha um senhor que, querendo fazer um saldo do seu reino, ele foi procurar todos os devedores, e dentre eles chamou um dos seus servos que tinha uma dívida astronômica, bilionária. E como não tinha como pagar a dívida, ele chamou os seus funcionários, ou os seus soldados, e disse assim, ó: vai lá e prende a esposa dele, vende os filhos dele, soma para ver quanto que vale, se chega perto pelo menos de um amortecimento da dívida, porque eu sei que nem a família dele paga o que ele está me devendo, mas eu preciso fazer um saldo, porque o reino está, né, caindo aí financeiramente. Precisa pegar todo mundo que deve, mas ele usa esse homem, e esse homem vai perder a família, a esposa, os filhos, a dignidade, e ainda vai estar preso. E esse homem então, vendo que não daria para pagar a conta, ele vai para o joelho do seu Senhor e clama por misericórdia, e aquilo comove o coração de seu Senhor, a ponto dele absorvê-lo da dívida, e dizer assim, ó: quer fazer um negócio? Isso não vai me deixar nem mais pobre, nem mais rico, eu te perdoo, você está liberado, pode ir embora, vai viver sua vida. Eu sei que eu estou vendo que você ama a sua esposa e seus filhos, volta para a tua casa. E ele agradece, ele beija os pés, ele faz uma cena ali. Quando ele sai do julgamento, está indo na avenida principal, ele encontra com um vizinho da casa dele que deve a ele alguns dinheiros. A dívida dele era milionária, o que devia para ele era tostão. E ele disse assim: você tem que me pagar agora. Ele falou: você vai me perdoar, dá para mim um tempo, e depois de um tempo eu prometo que eu vou lhe quitar a dívida. Ele disse assim: não, eu quero receber agora eu não tenho dinheiro. Então joga ele contra a parede, começa a sufocá-lo, e a ponto de quase ele morrer, e alguém tem que vir e livrar. Que é isso, rapaz? Você acabou de ser perdoado de uma dívida milionária, astronômica, e agora você está fazendo questão por alguns tostões, pouca coisa. E aí alguém vê aquilo, vai lá e diz assim para o senhor daquela terra: olha, a pessoa que o senhor acabou de livrar da sentença, do julgamento, perdoou-lhe a dívida, ele encontrou um pequeno irmão aí, morador da vila, e queria sufocá-lo, matá-lo por uma pequena dívida. Então ele foi tomado de cólera e disse assim: traga ele na minha presença, absorve quem deve a ele, não deve mais nada, e eu restituo. E você vai parar no cárcere, perder seus filhos, sua esposa e sua família, porque eu exerci de misericórdia com você de maneira extrema, e você não exerceu de misericórdia de maneira mínima. E a palavra de Deus ensina para mim e para você: quem for fiel no muito, nos milhões, começou sendo fiel nos tostões e nos poucos. Quando você quiser desejar que Deus te leve bem alto, começa com coisas simples, pequenas aqui embaixo, para Deus poder te honrar. E só quem já precisou perdoar sabe o que eu estou falando. Como perdão é difícil, irmão. Eu já tive pessoas, algumas não têm mais vida,
outras ainda têm. Algumas são de perto, outras de longe, que me causaram situações. Isso é que eu lembro, fora as que eu causei nelas. E talvez eu tenha ciência ou não, mas as que causaram em mim geraram dores e situações que foi difícil de digerir. É quando você pensa na pessoa de dia, de noite, evita ela, muda de lado da rua, acontece várias coisas. E você não foi quem ofendeu, talvez seja o ofendido. E a gente tem um princípio já que vem conosco desde a fabricação, dizendo assim: eu não fiz nada, por que eu vou perdoar, irmã Evelyn, irmã Ivone, irmã Marilene? Eu não fiz nada, se quiser que venha atrás de mim, né? Mas aí Jesus vai dizer para mim e para você ao contrário. Quando a gente bate no peito e diz assim: você é crente, e é um termo moderno, ou evangélico, né? Ou tantos outros que queira, mas na verdade o termo principal, genuíno, primário é cristão. Eu sou um cristão. E ser um cristão não é ser um semideus, é ser um imitador, um mini Cristo. Ou seja, coisas que Cristo fez e que eu não posso, Paulo ensina para mim e para você. Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo assim: é difícil para você imitar Jesus, então imita pelo menos o que eu fiz. Quando a gente faz isso, nós nos tornamos um cristão, um mini Cristo. Jesus fala assim, ó: se alguém bater em você de um lado, oferece para ele o outro. Alguém já disse assim: eu sou crente, mas não sou besta, pastor. Amém? Jesus ensina assim, ó: se alguém obrigar você a andar 1 milha com ele, você já oferece logo 2 ou 3. Sabe o que Jesus está dizendo? Não pague o mal com mal, paga ele com bem. Ah, pastor, mas a pessoa fez uma coisa para mim, eu estou desejando matar ela. Isso é vingança. E está fazendo mal para você, um veneno que a pessoa não está bebendo, só você que está desejando tomar o copo inteiro. E se ela não beber, irmão, ela não morre. É você que está ali usufruindo daquela situação. E Jesus está ensinando. Então, se o perdão é muito falado na Bíblia, olha o que diz Mateus 5,44. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendize os que bendizem, bendiga os que te maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Leia, a igreja, esse versículo, por gentileza. Repita: 1, 2, 3. Falando isso é Jesus, irmão. Jesus vai na contramão do que tem dentro de mim e você. Aliás, tem pelo menos dentro de mim, e você eu não sei. Porque quando alguém faz alguma coisa, a gente logo revida, né? O irmão contou para mim essa semana, tá indo para casa na mão correta, camarada vem dirigindo com o celular na mão, mandando mensagem, atravessando toda a rua, vai matar ele. Ele tem que mudar do lado da avenida, e quando o cara percebe que está errado, quer voltar a brigar com ele, atirar nele, matar nele. E ele fala o quê? Perdão. Perdão porque não fiz nada, eu estava certo. Eu que tive que mudar do lado de lá da rua, senão ele batia em mim e me matava. O irmão contou para mim. Aí ele mudou do lado da rua, o cara volta, quer brigar com ele, jogar o carro em cima. Ele disse assim: perdão, Deus te abençoe. E o cara está tomado por um demônio, mas ele disse assim: Deus te abençoe. E que demônio que resiste o poder de Deus, não, irmão? Aí o que Jesus está ensinando para mim e para você? É o 45, Gustavo, verso 45. Para que sejais filho do... Para que sejais filho do... Irmão, olha o que Jesus faz comigo, com você. Porque Pedro, sendo Pedro, no momento, Pedro servindo a Jesus, Pedro ficava no tempo livre que ele tinha, né? Porque a gente também, você cansa de ler a Bíblia. Você lê, você ora, você jejua, mas depois você tem seu momento de ser humano. Você vai passear, chupar um sorvete, passar raiva, vai fazer tanta coisa. Esse é o nosso momento. Pode deixar desligado, irmão, por favor. Então, aí, irmão, olha só. Pedro, que é Pedro, ele tem uma espada de estimação, e ele anda com uma lima. No momento livre ele fica com a lima assim, ó, na espada, pulindo, dizendo: não vejo a hora. Se alguém arrumar uma briga com Jesus, eu desço a espada nele. E isso. Mas Jesus no momento chama Pedro e fala: Pedro, ó, primeira coisa, se alguém tem arma, tem espada, aqui pode dar fim
Não quero ninguém armado aqui, vamos ser da palavra, municiado da palavra de Deus. Tem outra coisa, se alguém tem bolsa e alforge, também larga aí. Vocês vão viver da dependência de Deus, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Mas Pedro não abandonava o hábito, tanto que quando Caifás dá uma ordem para Malco, que é aspirante ao sacerdote, buscar Jesus como prova ou TCC da sua faculdade, e Malco põe a mão em Jesus, Pedro na hora saca e aí, ele é filho do Pai? Para que sejais filho do Pai, que estás nos céus, para que faz com que o sol se levante sobre quem, irmão? Só os crentes? Hã? E os bons, e a chuva desça sobre o justo e o... Ah não, eu sou crente, está muito calor, e eu vou pedir para Deus dar uma chuvinha aqui nessa noite, só em cima da minha casa. Não, você quer que o vizinho morra de sede, mas Deus está dizendo, eu tenho chuva para o justo e para o injusto. Eu tenho para o bom, eu tenho para o mal, eu tenho para o servo, porque não é servo, eu tenho para todos, eu tenho. Nisso eu estou dizendo aqui, irmão, eu não sei quem é você, o que você faz, mas Deus está dizendo assim, eu vou dar para você a mesma medida que eu dei para o trem, vou dar, e você perdeu a chance de glorificar Jesus, a glorificar Jesus. Olha o que diz ainda esse texto aqui, ó, 46, pois se amardes, leia aí vocês, 1, 2, 3, se saudar unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Se não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Fala para quem está do lado, se você gosta ou não. Fala sério, irmão, olha no olho. Goste você ou não, nós somos filhos do mesmo Pai. Receberemos a mesma herança, moraremos no mesmo céu e adoraremos ao único Deus. Porque tem gente que diz assim, eu já falei isso aqui muito, né? Ah, eu não bato com o espírito dela, eu não gosto dela. Oxe, que espírito que está em você? Se é o santo de Deus, vai ter conexão, irmão. Na terra, no céu, embaixo, sobre ela, qualquer lugar que Jesus estiver, vai ter. Olha só, perdoar é amar e orar por quem nos ofendeu. Jesus está falando isso aí. Ah, eu já perdoei aquela pessoa. Não é nada, você sonha com ela, acorda, pensa nela, mais do que na comida, mais do que no regime, mais do que na roupa que você vai usar, você não perdoou ainda. Olha só, Atos 6,15, Atos dos Apóstolos 6,15. Isso aqui é muito sério, irmão. Atos dos Apóstolos 6,15. Leia a igreja. 1, 2, 3. Está falando de Estevão. Estevão é pego por pregar a palavra de Deus. Agora Estevão está no sinédrio, está sendo julgado. E estão levando uma sentença sobre ele. A pauta da vida dele é Jesus. E as pessoas querem achar uma acusação em Estevão, mas Estevão é o seguinte, irmão, ele disse assim, eu sei o que vocês querem, eu até sei o que vocês vão fazer, porque o Espírito Santo já me contou, mas é assim, eu perdoo você, e dentro de mim tem paz. Perdão é a fonte de toda a paz. Estava todo mundo com demônio no rosto, na feição, com pedra na mão, com cólera, com ira no coração, maquinando mal. Olha, se eu encontrar com ele hoje, eu vou tirar satisfação, vou colocar a mão na cara, eu vou falar, eu vou acontecer, eu vou. E Estevão está como, irmão? O rosto dele está resplandecente, parecendo um anjo, cheio da graça e do Espírito Santo. Quem perdoa tem uma afeição de bênção, de paz angelical, da presença de Deus. Prova isso, pastor, prova. Você já viu um servo de Deus que antes dele morrer, ele já fez tudo, já liberou perdão, já perdoou. E a primeira imagem que ele vê da glória é tão bonita que atrofia os músculos do rosto dele assim, ó. A gente vai no velório de crente mesmo, e os irmãos comungam um para o outro, olhando, dizendo assim, ele está sorrindo, ela está sorrindo, que a primeira coisa que ele viu foi uma expressão do trono de Deus, da glória do Senhor. Como é que está o rosto?
Nem sorria na terra, irmão. Pessoa meio que nem eu, assim, né? Dificuldade para mostrar os dentes. Mas a primeira imagem que ele vê do céu é tão linda que transforma ele na hora da morte. E o rancoroso, falta de perdão. Você já viu como é que ele morre? A gente vai no velório e fala, meu Deus, será que tinha 100 parar para passar no pedágio? Que a primeira coisa que ele vê na perdição é tão terrível que atrofia também o rosto de uma maneira assim, meu Deus. Sorrindo, fala para o irmão que está do seu lado, você já me perdoou? Quem pode dar glórias a Jesus? Atos 7,60. Atos dos Apóstolos 7,60. Logo domingo à noite, né, irmão? Vinícius, queria tanto outra palavra, mas Deus, né? É Deus. Leia isso aí, irmão, olha que coisa linda. 1, 2, 3. Isso também é Estevão. Agora sim ele foi condenado, julgado, sentenciado. Paulo está lá segurando a roupa de quem está dando pedrada. Estevão está resistente. E no momento, irmão, as pedras vão ferindo Estevão, né, machucando ele. E alguém, até irmão da igreja mesmo, falou, rapaz, conta uma meia verdade aqui. Fala que você desiste, que esse negócio de Jesus é meio mentira, só para você sarar, depois você volta para a igreja, para o culto. Ele disse, não, eu sei em quem eu tenho crido. E aí as pedradas vão ferindo Estevão, fura um dos olhos dele. E ele resiste. A outra pedrada fura os outros olhos. E quando ele para de enxergar na terra, ele começa a ter visão dos céus. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Porque alguém que vai morrendo por essa acusação, ele podia dizer, Senhor, mata essa raça. Senhor, acaba com eles, aniquila eles. Senhor, olha, vinga-me, Senhor. Faça por mim justiça. Mas Estevão diz assim, Senhor, não sentencie eles por este pecado. Eles não entendem o que estão fazendo. E tendo dito isso, ele não morreu. E tendo dito isto, ele adormeceu. Perdoar é um sinal de força. Na hora de morrer, quando todos os irmãos da igreja, a maioria chorando, fragilizado, dizendo assim, Estevão, nega. Estevão disse assim, não, eu tenho força que vem do alto. Mas eu vou começar a pregar agora e ser bem rápido. O discípulo que Jesus mais tem comunhão com ele é Pedro. Vê que a gente já falou disso, ele tem 12, mas ele gosta de 3, e ele tem intimidade mesmo é com 1. Tudo estava Pedro, Tiago e João, mas em algumas coisas estava só Pedro, e só Pedro viveu. E o Pedro, irmão, é a pessoa que mais indaga Jesus, porque, por exemplo, você ter equilíbrio quando está calmo, para todo mundo é fácil. Quero ver você ter equilíbrio quando as coisas estão apertadas mesmo. Eu estou treinando para isso. Quando você é constrangido, quando você é colocado em xeque. Por exemplo, todo mundo que dirige aqui, tem motorista fácil, irmão, para dirigir na Bandeirantes, irmão Rodrigo. 5 pistas, num dia ensolarado, coloca no piloto automático, irmão, quase que o carro vai sozinho. Quero ver você dirigir na Mogi Bertioga com chuva de uma semana, com raio, relâmpago e trovão, que você não enxerga um palmo na sua frente. Isso separa, irmão, quem dirige de um profissional mesmo, de um amador. É fácil. Por exemplo, a pastora que já trabalhou em loja, quando você vai vender para alguém que te ama, que a pessoa nem liga pela cor, diz assim, qual que você acha que fica melhor em mim? Vai pôr uma roupa nela preta, que não tem de outra cor. Você fazia isso? E aí a pessoa diz assim, ficou bonito? Você fala, ficou lindo. E a pessoa acredita em você. É fácil vender. Quero ver você vender para caroço. Para quem te indaga, pergunta do tamanho, não vai encolher. Isso separa o amador do profissional. E aqui, irmão, está Pedro, diferente de todo mundo. E Pedro vai fazer para Jesus uma pergunta em Mateus capítulo 18. Jesus está falando e Pedro está ouvindo. E no momento o Pedro, que é Pedro, vai abrir a boca. Verso 20 diz assim, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, como ele está aqui nessa noite. Jesus. Mas aí o 21 diz aqui, irmão, olha só, 21, leia a igreja, 1, 2, 3.
Glórias a Deus. Mas Pedro já sabia da resposta. Mas sabe aquela pergunta que você faz só para ver o que o professor vai falar? Senhor, até quantas vezes, meu irmão, pautado no Pai Nosso, se Deus é o Pai, e eu não posso chamar Deus de Pai se eu não enxergar você, todo mundo aqui como irmão, senão não dá nem para orar o Pai Nosso. Você vê que tem igreja ou tem religião que a gente não é irmão, nós somos primos. Meu Deus, como é que eu vou orar o Pai Nosso se eu trazer uma dissensão, não entendendo que o irmão Augusto é meu irmão em Cristo, e que a gente saiu do mesmo Pai e tem direito à mesma bênção? Como é que eu chamo Deus de Pai, irmão? Como é que eu quero ir para o céu? Senhor, mas é difícil, né? Nem Jesus conseguiu. Você acha que a gente vai conseguir? E aí quando chega no verso 22, Jesus disse para Pedro assim: toma, olha só, lê lá, 1, 2, 3. Pedro já sabia desses 7, porque está na lei mosaica. E aí, irmão, eu até anotei, é difícil de pregar assim, né? O irmão Marcelo está orando para mim, para Deus me dar uma habilidade, uma graça. Estou desejando, mas é difícil. E a gente vê assim que, fui ver, irmã Célia, como que o 7 na Bíblia é uma coisa tremenda. Quando Jesus fala assim, não só 7, mas 70 vezes 7. Eu tenho uma anotação na minha Bíblia que isso dá 490, se eu não estiver errado. Mas será que pode alguém me insultar a ponto de eu precisar perdoar 490 vezes num dia? Então Jesus, como Pedro é um cara de extremos, Jesus também vai levar um extremo, dizendo assim, olha, não só 7, porque isso aí é formalidade religiosa, mas olha, quantas vezes alguém te insultar, lhe gerar males e dores, você vai perdoar, nem que em um dia só tenha que acontecer 70 vezes, até porque você tem um limite, né, irmão? Fala a verdade, não disfarça não. Você está no trânsito, você que anda para a rua, anda de carro, você que trabalha, e alguém faz alguma coisa que pisa no teu calo, nem sei se você tem calo, mas é uma expressão assim, tocar onde me fere. Aí se alguém te fecha no trânsito, primeiro você está na rádio da igreja, ouvindo o pastor João Henrique logo de manhã, né, contando uma parábola, alguma coisa, aí a pessoa te fecha, se dá uma buzinada, fala, ô, filho de uma serva de Deus, Deus te guarda esse dia inteiro, né? Acontece a segunda vez, aí você já tirou, colocou na Jovem Pan, já está meio crente, e o cara te fecha de novo, aí você já dá uma buzinada, e já sobe o sangue, Pedrão. E se acontece 3 vezes, irmão, você abaixa o vidro e abençoa ele, né? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre e te proteja, Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti te dê paz. Não é isso que você faz? E a vizinha que varre lá o caco de vidro do cachorro e leva bem na porta da sua casa, ela podia varrer mais 10 centímetros para cair no bueiro, mas ela larga na porta da sua casa. E o primeiro dia você dá bom dia, e na terça-feira você dá glória a Deus, e na quarta você quer juntar tudo, que você já prometeu isso para você mesmo, Deus está falando com você. Você vai pôr tudo dentro de uma caixa e vai jogar na frente do portão dela ou no quintal dela, né? Dá glória, irmão. Dá glória que eu termino rápido. Aí olha o 7, mãe Ivone. O primeiro versículo da Bíblia hebraica, do Pentateuco, escrito por Moisés, tem 7 palavras. Hoje os meninos cantaram um hino de João, uma revelação em Apocalipse. O último de Apocalipse tem 7 sentenças. O primeiro tem 7 bênçãos, o último tem 7 sentenças. A Bíblia, no 7, quando a gente fala de 7, é a totalidade de Deus. Antes tinha desenhado aqui um candelabro, tem 7 pontas, irmã Marilene. Quando Deus falou assim, eu preciso trazer um plano para trazer redenção para essa terra, dentro da arca entrou 7 pares de animais limpos, é o que Deus permitiu. O primeiro homem que andou com Deus, a ponto de Deus falar assim, essa terra não te merece mais, e esse homem não passou pela morte, é Enoque. Um dia conversando com Deus, Deus falou assim, sobe aqui em cima no meu apartamento, para a gente conversar um pouco, para a gente ter uma intimidade maior. Ele foi o 7º homem depois de Adão.
Deus fez 7 promessas para Abraão. Quando chamou ele, tirou ele de Ur dos Caldeus. Em Gênesis 12 ele disse assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que com você eu vou fazer uma grande nação, abençoar-te-ei, vou abençoar quem te abençoa, vou amaldiçoar quem te amaldiçoa, vou fazer com você um negócio diferenciado, e todas as nações das terras serão benditas em você. Ô Abraão, eu vou fazer isso com você. Isaac profere 7 bênçãos sobre Jacó, o teu filho, que vem na frente de Esaú. Abraão, quando vai pagar o dízimo a Melquisedeque, ele leva 7 cordeiros para dar testemunho do Deus que ele serve e adora, para quando Deus enriquecer ele naquela terra, o Melquisedeque falar assim: olha, fui eu que te ajudei. Ele vai dizer assim: não, é Deus que abriu para mim uma porta no meio do deserto, num muro que nunca teve parede. É Deus que fez na minha vida, ô Melquisedeque. Lembra do Jacó, que enganou o pai e recebeu 7 bênçãos no quarto do pai? E durante 14, 15 anos da vida dele ele foge, mas um dia ele tem que reencontrar com o irmão Esaú. E quando ele vê o irmão Esaú, o irmão está com 600 homens armados, com raiva, com ira, com cólera, tomando a dor de seu senhor em todos esses anos, querendo vingança e morte. Jacó disse assim para as esposas: atravessa o rio, leva os animais, os filhos, acelera, se afasta de mim, porque eu sozinho vou encontrar com meu irmão, o Esaú. E o Esaú está maquinando mal, mas Jacó já tinha sido tocado por Deus. Então quando ele vai se encontrar com o irmão, e o irmão está vindo de longe numa cavalgadura, num animal, o Jacó anda 7 passos, e ele ajoelha e diz assim: Senhor, eu peço perdão para ti, meu pai já não tem mais vida, e esse homem é meu irmão de sangue, mas tem cólera dentro do coração dele. Senhor, eu libero perdão, e coloca esse perdão dentro dele também. E Jacó levanta, anda 7 passos, ele ajoelha: Senhor, eu te peço perdão porque eu menti aquele dia dentro do quarto do meu pai, e ali não era meu pai. Hoje eu entendo que era o Senhor, mas coloca perdão no coração daquele homem, porque eu também já liberei perdão. E ele dá 7 passos, ele ajoelha 7 vezes, e quando ele levanta a cabeça, o Esaú está com o braço aberto, dizendo assim: irmão caçula, me abraça, porque eu estava com saudade de você. Dá glória, irmão. Jesus está na casa. O filho de Jacó, José, vai parar no Egito, é vendido. A gente sabe de toda a história. O faraó tem um sonho que acaba com a noite dele, e aquilo dura meses e meses e meses. E alguém disse assim: eu conheço um homem que é lá de Israel, que serve ao Deus Altíssimo, ele pode interpretar. E Jacó disse assim: conta para mim qual é seu sonho. Ele disse assim: meu sonho é 7 vacas magras que consomem 7 vacas gordas. E Jacó disse assim: José, eu sei o que é, faraó. Ele disse: mas tem outro, tem 7 espigas mirradas que consomem 7 espigas cheias. E ele disse assim: o meu Deus já contou para mim qual é o seu problema. 7 e 7. O primeiro assassinato da história é vingado 7 vezes, quando Caim, pelo pecado, aleluia, de uma coisa maligna chamada inveja, porque ele leva uma vida leviana, e ele não está genuinamente na presença de Deus. Se tivesse igreja, Caim, ele chegava no horário, antes das 6 horas no domingo ele estava lá dentro, ele até levava a Bíblia, ele cantava uns hinos, tomava água, não via a hora do culto acabar. Mas o Abel não, o Abel disse assim: lá no domingo é pouco, todos os dias que eu puder, eu não sei se no ponto de ônibus, na escola, no colégio, no curso técnico, indo ou voltando, o meu culto é para o meu Deus. Chegou o dia da adoração. O texto diz assim, que Abel pegou das primícias daquilo que Deus deu, das suas ovelhas, do seu gado. Primícia é o primeiro, mais engordado, é o melhor. Ele disse assim: o melhor é para o meu Deus, porque eu vivo o melhor, porque Deus deu o melhor para mim. Então eu não tenho dificuldade de devolver o melhor para o meu Deus. Mas a cabo de dia significa depois de um tempo. O Caim falou: fazer o quê? Eu tenho que aparecer lá. Uma obrigação, não uma gratidão, uma satisfação. Aí o Caim vem e oferece também. O texto diz assim, que a oferta de Abel cheirou tão bem, que despertou Deus no trono dele. Então disse assim: o que é isso aí que está chegando aí?
E a Trindade comunica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo: essa é a oferta de Abel, teu servo. E ele disse assim: então deixa entrar, porque cheira bem. Tem humildade, tem joelho, tem perdão, tem glória, tem aleluia, tem tudo, tem adoração. Aí Deus olha e fala: e aquela fumaça preta de pneu queimado ali? Aquela é de Caim. Disse assim: essa eu sinto muito, mas não vou receber. Mas quando Deus disse que recebe de Abel, a ira, a cólera entra no coração de Caim, e ele não vê o dia de matar e tira a vida do seu irmão. Aí Deus aparece para ele e pergunta: cadê seu irmão? Ele disse assim: eu sou por acaso guarda do meu irmão? Vou saber onde ele está? Aí Deus disse assim: você acha que eu não enxergo? Você acha que eu não vi? Quando lá no campo você olhou para todos os lados, não tinha uma câmera, uma testemunha, você tirou a vida do próprio irmão de sangue, você vai ser vingado 7 vezes. Vai ter dores na tua casa, bastante. Olha só o que Deus está falando nessa noite. Fala para esse irmão aí: já me perdoou? Fala forte, irmão. Israel vai ter que comer pão sem fermento, irmã Ivone, 7 dias antes da Páscoa. Isso dura até hoje. A roupa do sacerdote tinha 7 peças, 7 objetos dentro do tabernáculo era ungido com óleo. Sacerdote seria ungido 7 vezes. Moisés aspergiu o altar 7 vezes. O 7º ano da terra é para deixá-la descansar. A festa do tabernáculo dura 7 dias. Os inimigos de Israel vêm, mas tem que fugir por 7 caminhos. Deus dá livramento para o teu povo. 7 sacerdotes, 7 trombetas antecedeu a vitória do povo chegando em Jericó. Sacerdote se posiciona, pega as 7 trombetas, e na hora que eu disser, só na hora que eu disser, os trombeteiros toquem, porque as muralhas de Jericó cairão, mas tem que esperar. E é 7. Sansão tinha 7 tranças no seu cabelo. Ruth era para Noemi uma nora que equivalia a 7 filhos. Ela perdeu Marlon e Quilion, perdeu seu esposo Abimeleque. Orfa foi embora, mas Ruth ficou e disse assim: olha, não pede para mim ir embora e não insiste, porque onde você for eu vou, que você comer eu como, onde você deitar eu deito. O teu povo é o meu povo, e principalmente o teu Deus é o meu Deus. E Noemi, trajada, aleluia, de luto, de preto, vai dizendo assim: eu não tenho nem Marlon e nem Quilion, mas essa minha nora serve para mim mais do que 7 filhos. Fala para aí quem está do teu lado: gera alegria no coração de alguém. É isso, irmão, gera alegria no coração de alguém. Não é porque as coisas foram duras para você que tem que ser dura para todo mundo. Deus faz a mulher estéril, Ana que nunca podia ter filho, foi mãe de Samuel. Só Samuel? Não, mais tarde ela tem um cântico: eu que era estéril e não podia gerar, Deus se lembrou de mim, David, e agora eu sou mãe de 7 filhos. Samuel eu deixei com ele no templo, mas lá em casa tem 7 motivos para fazer festa, mais 6. Um dia Elias está combatido, a gente já vai orar para ir embora, falta 7 minutos. Elias está combatido, entra numa caverna e pede a morte. E o anjo do Senhor desce lá e leva água e pão para ele, fresquinho. Como é que anjo do Senhor faz pão, irmã Lia? Tem padaria no deserto? Água a pan tem no deserto? Mas ele é o Deus de toda a provisão. Elias, se anima aí, vamos lá, caminha, Marcelo. Tem muita coisa para viver ainda, varão. Respira fundo, vai para cima. Oh Senhor, Jezabel quer me matar. Mataram todos os profetas, até Obadia que guardava eles morreu, só eu que fiquei. Deus falou: para de ser mentiroso, rapaz. Eu tenho 7.000 homens em Israel. Como você não se dobraram para Baal, não vai se achando exclusividade, como você tem bastante ainda que me adora. É bom que o Marcelo está aqui. Uma das maiores empresas em São Paulo, especializada em BMW, era a Air House, do Marcos. E um dia o Marcelo foi buscar uma peça lá, e eu disse assim: Marcelo, faz uma propaganda de mim para ele, fala para ele o que eu faço aqui, leva um currículo. Eu queria tanto trabalhar naquele lugar. E ele vinha de lá e falava: Fernando, aquilo não é uma oficina, é um aeroporto, só desce avião lá dentro.
E aí ele foi fazer propaganda para mim, de mim para ele, para o Marcos da Air House. Aí disse assim: olha, tem um menino novo lá em Santa Isabel, meu amigo. Rapaz, aquilo é acima da média. Foi, falou. Achou que ele ia falar: manda ele vir aí. Quando ele termina, disse assim: fala para ele que igual ele, faz fila aqui na porta todo dia cedo. Foi ou não foi? Fala pro irmão assim: não é só você não, tem mais. Você acha que fidelidade, irmão, é exclusividade tua? Não, isso é posicionamento de quem foi salvo. E não pode ser obrigação, tem que ser gratidão diante de Deus. Ah, irmão, eu não fazia isso. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, quando entra em Israel, em Judá, leva várias pessoas cativas e escravas, e dentre elas pega uma menina para ser escrava. Naamã disse assim: você vai ser escrava lá na minha casa, vou levar você para ser funcionária para minha esposa, vou te dar de presente para ela. Você vai ser máquina de lavar, você vai ser passadeira, lavadeira, você vai ser tudo para minha esposa, tá bom? Ela vai e dá de presente. Só que um dia essa menina, que nem nome tem na Bíblia, ela vê o Naamã tirando a farda do exército, e quando ele tira, ele está chorando, porque está grudando na roupa a lepra dele, a doença que está nele. Ela, muito sábia, vem e conta para sua senhora: ah, senhora, se o meu servo, meu patrão, tivesse em Israel, diante do homem de Deus, ele seria curado de toda essa enfermidade. E a patroa disse assim: mas ele já tentou de tudo. Ele já pegou água de Farpana, Arbar, os rios de Damasco, da Síria inteira, já fez remédio, já fez chá, já fez simpatia, já visitou tudo quanto é médico, agoureiro, adivinho, tudo que é e não dá. Ah, mas não é diante do homem de Deus. Se ele tivesse lá em Israel, eu não falava, mas aquela menina falou. E Naamã, não sei porquê, me obedece. Ele pede uma carta para o rei da Síria, que envia uma carta para o rei de Israel para receber ele. E quando ele vai falar com Eliseu, o profeta, o Eliseu fala para o Geazi: não vou nem atender, porque o homem é muito arrogante, prepotente. Deus falou para mim, ele vem trazendo ouro e prata para comprar o milagre de Deus na vida dele, irmão Rodrigo. Mas eu não vou receber da mão dele nem ouro e nem prata, porque quem vai fazer não sou eu, é o meu Deus. E eu não preciso falar com ele, ele tem que acreditar no meu Deus. Fala você com ele. Aí chega na mãe e diz assim: como é que é? Ele não vai vir falar comigo não? O senhor está achando que ele é quem? Ele só mandou um recado para o senhor. Irmão, ele é homem, não está achando que ele é nada, porque ele é homem de Deus. O homem dá ordenança, mas o homem não é um homem qualquer, é um homem de Deus. Respeita o homem de Deus, porque ele não mora no mesmo bairro com você, ele não come no mesmo restaurante com você, na mesma empresa. E se fizer isso ainda, tem sobre a vida dele algo que não tem em você. Falei: eu vou mergulhar nesse rio aqui? De jeito nenhum, uma imundice dessa. Farpana e Arbar são os rios de Damasco mais puro e limpo que tem. Se fosse para mergulhar, eu mergulhava lá. Só que fala para quem está do lado: não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Vou pedir perdão não, se quiser vem pedir para mim, mas não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Aí um funcionário dele, muito crente, irmã Ivone, fala assim: olha, mas se esse homem tivesse pedido para o senhor 10 quilos de ouro, o senhor não trouxe, não traria, não pagaria? Ele falou: eu trouxe 30. Se esse homem pedisse para o senhor 7 quilos de prata, você trouxe 14. Se esse homem pedisse para o senhor uma veste de roupa, uma muda de roupa de linho fino, eu trouxe 7. Ele não pediu nada, ele pediu para o senhor dar uma mergulhadinha. O senhor está com vergonha porque não sabe nadar? Eu entro com o senhor. Que nem o João já fala para mim: eu ensino você a nadar, pai. Vem lá o funcionário: vamos lá, uma mergulhadinha só. Levou o Naamã lá para dentro. Vamos baixar? Vai. É uma vezinha só, é fácil. Uma, aconteceu o milagre? Dá glória, tá? 2, 3. E o Naamã dizendo assim: isso aí é pegadinha, não vai acontecer. E ele insistindo: vai, falta pouco. 4. Ainda está com machucado, está com a lepra, não mudou nada, mas a obediência na palavra. 5. Se prepara por glória. 6, está tão perto de chegar e está quase desistindo. Nada,
Mas o menino incentiva e disse: essa é a última. Mergulha com vontade para molhar o cabelo. Ele disse assim: então essa vai ser de joelho. É 7 para a glória de Deus. E quando ele levanta, ele está purificado, sarado. A pele está como a de um nenê, limpa, limpa, limpa. Ele faz amigo de Jó. A situação de Jó estava tão caótica, mas Deus mudou o quadro da vida dele quando ele começou a orar pelos seus amigos. Não é inimigo não, amigo ou semi-amigo. Sabe o que é semi-amigo? É o inimigo que abraça, é o inimigo que anda com você, anda no carro, vai no culto, meu Deus, senta na sua mesa. Esse é o semi-amigo. Ficou 7 dias com Jó falando mal. Ficou 7 disfarçando, mas quando ele pôde, ele sentou além. Ah, isso é coisa errada, você está com alguma coisa escondida. Ó, você. O Jó pensou assim: se fosse para falar isso, era melhor você nem ter vindo, porque eu estou pior do que eu estava quando você chegou. Aí Deus fala assim: ora por ele. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Para você orar por alguém. Eu não oro não, pastor. Se for para colocar estricnina, alguma coisa, eu estou lá. Mas não, Deus está dizendo assim: eu não chamei você para pagar mal com mal, chamei para pagar mal com bem. Se o justo cair 7 vezes, o provérbio fala que não tem problema, ele vai se levantar. A fornalha de Nabucodonosor para Misael, Ananias e Azarias foi aquecida, não 2 vezes, mas quantas vezes mais? 7. Aquilo matou até os funcionários babilônicos, mas não tocou nos 3 servos do Senhor. E quando Nabucodonosor vai dar uma olhadinha, ele disse assim: mas eu mandei matar 3, só que nenhum está morto e tem 4 passeando lá. E o 4º brilha mais do que todos. Era Deus guardando os seus servos. E Pedro ainda pergunta: é 7, Senhor? Não, Pedro, é 70 vezes 7. Maria Madalena foi liberta de quantos demônios? Fala forte, irmão. A igreja precisa pegar a palavra, não dá para visitar as irmãs, levar a cesta básica. Então foi escolhido o homem cheio do Espírito Santo, dentre eles Estevão, primário. Quantos homens? Fique de pé em nome de Jesus. Senhor, até quantas vezes eu devo liberar perdão para um irmão que me gerou algum dano ou dolo? Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Faça isso, Pedro. Quando você libera o perdão, quando você perdoa, acontece uma coisa dentro de você. Eu tenho uma pessoa que me gerou muitos males, dores, e não fico você tentando adivinhar que isso é diabólico. Que não foi só uma, foi várias. Enquanto eu ficava pensando nelas, evitando elas, fugindo delas, aquilo me gerava males. Chegava até a suar frio, irmão. Quando ia no mercado que eu encontrava o abençoado, eu falava: o sangue de Jesus tem poder. E eu que não fiz nada, que estava correndo, fugindo, omitindo. Um dia eu dobrei meu joelho, conversei com Deus e falei: Senhor, eu quero liberar perdão. Quero que a pessoa me perdoe. Quero que a pessoa seja feliz, próspera e abençoada. E isso não foi da boca para fora, porque foi ouvido no céu. Irmão, hoje eu vejo, eu não sei nem que cor que é, se é alto, se é baixo. É descaso isso, pastor? Não. Isso é força que o perdão gerou em mim. Se eu precisar olhar nos olhos, pegar na mão, comer na mesma mesa, está tudo certo. Jesus trouxe essa palavra aqui nessa noite, porque Ele quer libertação para pessoas. Você não vive bem, você não vive feliz, você não é completo. Você tem tantas coisas boas e tantas bênçãos, e você está procurando a felicidade, mas ela está tão perto de você, que a falta de liberar perdão não te deixa enxergar. E eu quero orar. Eu não sei se alguém aqui disse: pastor, mas o que me causaram foi uma situação tão terrível, de humilhação, de apontamento, de julgamento, que pastor, olha, vou te dizer, tá difícil.
Deus está te dando a oportunidade nessa noite de se lavar com a água da vida, de se purificar, de ser livre de todo esse mal, todo ele. Pastor Renato Rubi, para a gente orar, muita gente aqui conhece ele. Ele escreveu um livro, Quem não perdoa adoece. Quem não perdoa adoece. E uma pessoa que gerou muitos males para ele, um dia ele está na Rua de Ramos, uma avenida em São Bernardo do Campo, e uma pessoa, ele tinha ido embora do país, estava morando nos Estados Unidos, veio aqui para assinar documentos, e a pessoa que mais gerou dores para ele, defamou a casa, a família, o ministério, está atravessando a avenida, e ele vem vindo, e quando ele vê, ele fala assim: Senhor, tira esse demônio da minha frente. E Deus disse assim: é hoje que eu quero te tratar, é hoje. E quando ele para, ele disse assim: tomara que o farol fique aberto, que eu não vou nem olhar para o lado. Mas quando o farol fecha, a pessoa está atravessando e vai lá sorrindo e cumprimenta ele: ô pastor Renato, que benção te ver, varão, quanto tempo. E ele lá dentro dizendo assim: morre bendito. Aí Jesus fala assim: não, hoje você vai fazer uma coisa diferente. Aí a pessoa ainda fala assim: olha a ousadia, você já almoçou, pastor? E ele não pode mentir, porque Deus disse assim: o pai da mentira é o diabo. Ele disse assim: não, eu não almocei, então eu vou almoçar com o senhor, eu quero te pagar um almoço. Ele falou: meu Deus, não é possível, isso não está acontecendo comigo não. E ele para no melhor restaurante da Rua de Ramos, o mais caro, uns R$150 por cabeça, Lucas. E entra lá dentro com ele, está sem assunto, e Jesus dizendo assim: perdoa ele. E o Espírito Santo falando: libera perdão, eu quero trabalhar aqui nessa tarde. Mistura essa comida com lágrima, tempera ela com arrependimento. E ele fica. E ele diz que quando ele termina de comer, o garçom vem e diz assim: os senhores estão servidos de uma sobremesa? E ele quer acabar logo e quer ir embora. Ele não está entendendo o que Deus quer fazer. E o abençoado disse assim: eu quero um creme desse aqui de papaya. E custava R$80 a sobremesa. E come aí, pastor, come que é bom, come que é bom. Ele disse: não. E quando chega na fila do caixa, o abençoado fala: deixa que eu pago, eu quero te abençoar. Ele fala: amém, pelo menos isso. E quando chega lá e fala: pastor, o senhor não vai acreditar, eu esqueci minha carteira. Fala: não, Jesus, depois de tudo isso eu não aceito. Jesus falou: paga, abençoa a vida dele, dá um dinheiro para ele voltar para casa hoje, porque ele saiu de lá sem nada. E eu vou fazer uma coisa extraordinária com você. Ele disse: não, Jesus, eu não vou fazer isso não. Faz, porque se você não fizer, eu não vou te abençoar. Então naquele momento ele não pagou a conta, mas ele liberou perdão. Depois de ter passado no caixa, ele abraçou aquele irmão, e sem o irmão entender, aquele abraço durou um choro de 3 a 5 minutos. E naquele choro ele estava dizendo para o Espírito Santo: me lava de toda essa malignidade que o meu coração e a minha mente foi tomada, me purifica, deixa eu amar esse servo teu aqui, como eu amo aqueles que frequentam a minha casa. Deus mudou a vida dele. O endereço dele é nos Estados Unidos. Ele é um dos maiores pastores que pregam a palavra na Assembleia de Deus de Madureira, naquela nação. E Deus mudou a vida daquele homem. Deus quer mudar a tua nessa noite. Fecha teus olhos, vamos orar e falar com Deus nesse momento. Se precisar, perdoa. Se precisar, libera. Pensa na pessoa que lhe causou dores e males agora, e diga: Jesus, me liberta disso. Soberano Deus, Pai eterno e Rei de toda a glória, o Senhor está na casa, tem seus propósitos, ó Deus, está na palavra, a tua palavra pregada.